Olá, bom dia a todos e todas. Eu sou Neia Vieira, secretária-geral do Sindsaúde, e hoje a gente vai bater um papo aqui com a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Ivete Santos Barreto, e com a Nayara Siqueira, que é secretária-geral do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Olá, queridas colegas, queridos colegas. Nós estamos hoje aqui para conversar um pouco com vocês acerca deste momento peculiar na vida de todo mundo e, em particular, na vida dos profissionais de enfermagem. Bom dia, eu sou a Nayara, sou secretária do Sindicato dos Enfermeiros, para quem não me conhece, e nós estamos aqui para esclarecer algumas coisas e bater um papo bem legal aqui nesta manhã para tentar trazer um pouco mais de orientação para vocês, colegas, aí que estão nessa batalha contra o coronavírus. Isso aí. Então, a gente tem recebido no Sindsaúde diversas denúncias de profissionais de saúde, principalmente auxiliares, técnicos e enfermeiros, falando sobre as dificuldades que têm vivenciado no dia a dia em relação a essa pandemia do coronavírus. E a gente queria ouvir um pouco hoje dos representantes de todas as entidades, como é que tem sido o enfrentamento desse momento, quais as ações, quais as denúncias. E aí a gente vai passar um pouquinho aqui para a Nayara, para a gente conhecer um pouco dessa realidade dos profissionais que estão atuando na enfermagem, né? Nayara, fala um pouquinho para a gente como é que tem sido essa realidade nas unidades de saúde. Então, nós temos recebido, quanto sindicatos enfermeiros, muitas denúncias dos nossos colegas de trabalho, colegas de profissão, onde eles têm relatado a falta de EPI ou até mesmo a restrição do uso desses EPIs. Eles têm denunciado, Neia, a dificuldade para fazer a troca dos EPIs dentro das recomendações de segurança para eles. Eles também denunciaram para a gente que está tendo muita burocracia para fazer a troca desses EPIs, que tem pacientes que são sintomáticos do corona, que não conseguem a máscara para receber o atendimento dentro da unidade, a N95 para fazer intubação. Né? Então, está tendo essa restrição, muitos alegam a falta de papel, falta de sabão, e sem falar em outras questões como assédio, né? Por exemplo, só substitui o grupo de risco, o profissional do grupo de risco, se tiver alguém para substituir ele. A gente sabe que o nosso serviço, a mão de obra é escassa. Falta servidores, faltam trabalhadores. Como que vai achar substituto para esse idoso, para esse doente crônico, né, para essa gestante? E por falar em gestante, alguns lugares também estão pedindo para que elas tirem férias ao invés de afastamento, porque a unidade de saúde está contaminada, né? Então, não querem deixá-las fazerem home office, trabalho, teletrabalhos, e aí o que acontece? Elas estão se sentindo obrigadas a tirar férias, e a gente sabe, né, nós somos mães, que a gestante, ela depende dessas férias após o parto, para cuidar do seu filho. Então, essas são questões complicadas, são as principais denúncias que vêm chegado para a gente como sindicato. Certinho, Nayara, a gente tem visto então diversos problemas em relação a essa dispensação dos equipamentos de proteção individual e também de proteção coletiva, né? E no Corém, Ivete, tem chegado alguma coisa em relação a esses problemas de enfrentamento da pandemia, como denúncias? O Corém tem recebido inúmeras denúncias, assim como as outras entidades, tanto dos profissionais que estão na linha de frente, quanto daqueles profissionais que já estão se preparando para a retaguarda. E nós temos tomado algumas iniciativas, não só o Corém Goiás, como o Conselho Federal de Enfermagem, zelando pelo exercício da profissão, zelando pelos profissionais de enfermagem. Nós temos procurado as instituições responsáveis para que tomem providências imediatas em relação tanto às questões do EPI quanto às questões da proteção aos profissionais de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, nessa direção, tomou a iniciativa de fazer tratativas internacionais
e já abriu um edital público na quarta-feira para aquisição de máscaras N95, para que possamos dar acesso aos profissionais de enfermagem deste EPI. Então, o Conselho Federal de Enfermagem, em acordo com os regionais, está fazendo aquisição no valor de 10 milhões de reais em equipamentos para que a gente possa distribuir aos profissionais. Chegando esses equipamentos, nós vamos traçar uma estratégia e, para isso, nós já buscamos uma logística que permita a gente traçar essa estratégia e na tentativa de fazer com que os profissionais se sintam não só amparados pelo seu conselho com estas providências, mas particularmente tenham acesso ao equipamento de proteção individual. Essa iniciativa, ela vem se casando com outras iniciativas do ponto de vista de informação correta e adequada para cada momento de atuação do profissional de enfermagem. Nós temos divulgado nas redes sociais, né, que o alcance é maior, as diretrizes do Conselho em relação à preparação dos ambientes nos diversos níveis de necessidade de acolhimento desses pacientes, assim como a preparação e qualificação correta dos profissionais de enfermagem para estarem aptos a receber esses pacientes. E recomendamos aos colegas exatamente isso, né? A gente sabe da situação crítica que quem está na linha de frente está vivendo, muito em razão da gente estar fazendo o enfrentamento de uma situação complexa, né, de alta monta, porque a disseminação do vírus, a gente sabe que ela é rápida, né, ela é insidiosa, mas, por outro lado, a gente também tem que pensar que as pessoas que recorrem às unidades de saúde, elas estão tão temerosas ou mais temerosas do que aquele que tem o conhecimento, que detém o conhecimento, que somos nós, os profissionais de saúde, em particular os profissionais de enfermagem. Então, cuidar do outro requer que a gente cuide da gente, para que nós possamos estar prontos para cuidar do outro. A Ivete trouxe aqui alguns problemas em relação aos profissionais de saúde, né? Muitos profissionais angustiados, muitos profissionais amedrontados. Na realidade que vocês têm vivenciado, Nayara, no Sindicato dos Enfermeiros, você acha que os profissionais estão, de fato, preparados para fazer esse atendimento, para estar nessa linha de frente? As denúncias que têm chegado têm demonstrado que esse profissional tem conhecimento para utilizar esses equipamentos de proteção individual? Ou seja, nós estamos realmente preparados para esse atendimento ao coronavírus? Então, esse problema, essa pandemia, é algo novo para todo mundo, né? O vírus já existe há muito tempo atrás, mas essa mutação, essa nova como diz, essa nova forma dele, né, o Covid-19, é muito novo para todo mundo, então. E, com certeza, eu acho que muitos profissionais, eles têm tido a insegurança de se tratar com ele por ser algo novo. Não sabem como lidar, não sabem as consequências, não sabem se eles estão correndo risco realmente ou não, ou se são só as pessoas que estão acima de 60 anos, os doentes crônicos, né? Então, existe sim esse receio dos nossos profissionais de saúde, dos nossos enfermeiros, em frente ao enfrentamento a essa pandemia. O que eu recomendo como sindicato, né, e também com base em orientações da Federação Nacional dos Enfermeiros, é que se vocês se sentirem qualquer insegurança quanto à capacitação, né, para lidar com esse problema, façam registro, né, em ata e comunique a chefia imediata que vocês estão se sentindo inseguros, porque eles têm a obrigação de capacitar vocês para o enfrentamento dessa pandemia. Caso essa capacitação não seja feita, procure os sindicatos, procure o Corém, denuncie, peça ajuda, mas não vão à guerra desprovidos de ferramentas para a batalha dessa guerra, né? Nós estamos aqui para poder apoiar vocês. Então, de imediato,
Vai até sua chefia. Olha, eu não estou segura. Eu preciso de orientação, como se usa um EPI, né? Seja sincero mesmo. Não vai arriscar a sua vida e a vida do seu paciente por causa de receio de expor a sua realidade. Então, seja sincero, olha, não estou preparado para isso. Eu preciso de orientação, eu preciso de capacitação. E se caso na sua chefia não resolver, procure nós, os sindicatos do Corém, né, que nós, com certeza, iremos buscar uma melhor forma de auxiliar vocês. Ivete, em relação a essa questão do preparo e da formação dos profissionais, o Corém fez algumas interlocuções com algumas secretarias de saúde. Como é que tem sido esse diálogo com o Conselho de Categorias e as secretarias de saúde? Tem havido espaço para esse diálogo? Nós procuramos já e tivemos uma interlocução com a Secretaria Estadual de Saúde, fomos recebidos pela doutora Luciana e a sua equipe, a chefia de gabinete e a superintendente de regulação, a enfermeira Neuzilma. Recebeu não só o Corém, como outras entidades, como o Sindisaúde, a nosso convite e outros conselhos. E tivemos uma interlocução ontem com a Secretaria Municipal de Saúde e o conselho estava representado pelo conselheiro José Antônio. Essas interlocuções têm sido da forma em que nós levamos até as secretarias as denúncias que têm chegado no Conselho, as medidas que o Conselho tem tomado em relação não só a acolher essa denúncia, como encaminhá-las aos órgãos competentes, e temos buscado com eles exatamente o compromisso de que eles tomarão em tempo hábil as medidas necessárias para suprir a necessidade das unidades e, consequentemente, dos profissionais que lá estão. Essa interlocução, tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto a Subsecretaria de Saúde de Estado nos asseguraram que as medidas estavam sendo tomadas, que a Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, estava naquele momento com dificuldade de receber dos fornecedores em tempo ágil, né, os equipamentos, mas já estavam recebendo uma parte deles e queriam dirigir esses equipamentos para as unidades de saúde para que elas pudessem funcionar a contento. Na Secretaria Municipal de Saúde também nos foi garantido de que as providências estavam todas sendo tomadas para que aquelas unidades sentinelas, principalmente, que são as unidades que recepcionam os casos suspeitos, estavam com material e equipamento a contento. E o Conselho Regional de Enfermagem tem feito fiscalização e averiguação acerca disso. Nós estamos com os nossos fiscais fazendo um checklist nas unidades sentinela, em primeiro momento, nos hospitais que estão destinados a receber, que estão sendo chamados de hospitais dedicados, tanto na capital quanto no interior, e a partir desse checklist nós vamos fazer um encaminhamento às autoridades exigindo o cumprimento daquilo que estiver faltando e, ao mesmo tempo, as nossas fiscais estão fazendo orientações aos profissionais em relação a essa questão, principalmente, que tem sido o maior clamor, essa questão do uso adequado dos equipamentos de segurança individual. Acho que é importante a gente lembrar aqui, nós temos duas colocações aqui, a do Erivane e do Carlos Henrique, dizendo o seguinte: se eu não tenho EPI, eu devo prestar atendimento para um paciente suspeito de coronavírus? E independente de coronavírus, qualquer doença transmissível, eu não tenho EPI adequado para fazer o atendimento, eu devo prestar esse atendimento? O que você acha em relação a isso, Nayara? Olha, conforme o ofício da Federação Nacional dos Enfermeiros que nós recebemos, nós profissionais, nós temos um compromisso. Então, nós temos que avaliar o risco e benefício desse atendimento a esse paciente, né? O risco de fazer um procedimento sem os EPIs pode trazer risco para mim e pode também trazer o risco para esse paciente. Então, tem que avaliar o risco e benefício, se for um procedimento de urgência, né, de emergência, na verdade, imediato, e
tem que procurar a chefia, porque precisa sim ter os EPIs, mas tem que fazer essa avaliação desse risco-benefício segundo a norma da federação. Se caso você não tem acesso aos EPIs, mesmo informando a chefia imediata, eu volto a repetir, registrem tudo e garanta a cópia desses registros para vocês, né? Peçam testemunhas para assinar, procurem nosso sindicato para nós estarmos averiguando de perto essa situação. Ivete, em relação à assistência na falta dos equipamentos de proteção individual, o profissional, ele está respaldado pelo Corém caso se negue a prestar atendimento? O Conselho Regional de Enfermagem tem esclarecido aos nossos colegas que o uso de EPI é fundamental para garantir a sua proteção para que você possa estar apto a prestar assistência. Por isso, as recomendações feitas pela colega Nayara, elas são pertinentes. Você tem que ter o discernimento crítico de avaliar a situação e ver até onde você pode ir do ponto de vista do risco para a sua proteção, além do risco da proteção para o paciente. E no nosso Código de Ética está lá, claro, em vários artigos, de que você, sendo convocado para dar assistência em urgência e emergência, para dar assistência em catástrofes e endemias, você deve comparecer desde que esteja protegido para fazer esta assistência. Então, o Conselho Regional de Enfermagem, de todas as denúncias que chegam, porque a de Covir que chegam denúncias em relação à falta de EPI, chegam também denúncias de usuário dizendo que foi recusada assistência. Então, em todas essas situações, nós fazemos a averiguação e avaliamos qual foi o contexto em que a situação ocorreu. O Conselho jamais irá fazer qualquer ação em relação a um profissional que não tenha a segurança de que aquela atitude que ele tomou foi uma atitude para proteger a si e proteger ao paciente. Acho que é importante lembrar também que o profissional ele tem uma responsabilidade com a coletividade. Ao prestar assistência sem estar devidamente protegido, ele também pode ser uma fonte de transmissão de doenças. Então, é importante que os profissionais estejam seguros, que tenham acesso aos equipamentos de proteção individual para que não se tornem eles mesmos transmissores, de doenças infecciosas, como é o caso do coronavírus, que a gente está fazendo enfrentamento nesse momento. A Nayara trouxe aqui para a gente um problema em relação às gestantes, E a gente tem também o problema em relação aos idosos. No resto do mundo, o que se observou foi que a população de idosos foi a mais atingida pelos óbitos, Foi a que teve maior taxa de letalidade. A gente sabe que o vírus pode se comportar de maneiras diferentes, ele pode sofrer mutações, a gente não sabe se vai ser esse mesmo comportamento que vai se manifestar aqui no Brasil. Mas a tendência, até onde se sabe, é de que a população mais idosa tenha um risco maior para letalidade. E a gente sabe também que o decreto do governador apontou que nos locais onde os idosos e as gestantes possam ser colocadas em teletrabalho, que isso seja feito, excetuando, no caso, os profissionais de saúde. Será que o profissional de saúde é diferente dos outros? O profissional de saúde não tem um risco de adoecer e de morrer tanto quanto os outros em caso de idosos e gestantes ou pacientes com imunocomprometimento? Fala um pouquinho para a gente, Nayara. Então, só para complementar a primeira fala da Neia, eu quero fazer um apelo às gestões, aos governantes, aos coordenadores, aos superintendentes. Os profissionais da saúde são tão sujeitos quanto a população. A Neia falou algo importante aqui. Vocês acham que o profissional da saúde não tem sido uma fonte de contaminação, não pode ser uma fonte de contaminação? Às vezes a gente esquece que eles têm filhos, que eles têm pais, que eles têm uma casa onde tem outras pessoas que estão ali esperando por eles, E quando a gente não provê, o que eles precisam para trabalhar, como são os equipamentos de proteção, o sabão, o papel, a gente faz deles veículos de contaminação. Nós temos que estar atentos a isso. Sei que precisa de ter esse controle,
né, do uso de EPIs, para a gente não ficar sem, né, com certeza, mas vamos atentar com carinho para a população de trabalhadores da saúde e também pelo fato dos grupos de risco, né? Eles são um grupo de risco. Não é porque eles são da saúde que eles são mais fortes do que os demais profissionais, eles não têm uma capa de proteção sobre eles, né? Eles também são sujeitos, né? Então a gente solicita o afastamento dos idosos, o afastamento dos doentes crônicos. Quanto às gestantes, tem uma polêmica séria em relação a isso, porque não existe comprovação ainda científica de que haja algum acometimento, né, em transmissão vertical, ou mamãe e filho, né, mas é um vírus novo, a gente não sabe de nada, não sabe como que vai ser. E se futuramente trouxer algum problema na formação dessa criança, né, nós, assim, o quantitativo de gestantes é pequeno, então às vezes acho que dá para encaixar também dentro do grupo de risco, tendo em vista que as gestantes, elas também têm um problema de alteração de imunidade durante a gestação, né? Então, os profissionais da saúde, eles não estão imunes ao coronavírus, ao Covid. A gente precisa se atentar a eles também, porque eles podem ser fonte de contaminação e eles precisam também ser cuidados. A gente, nós profissionais da saúde, somos taxados somente como aqueles que cuidam, mas todos se esquecem que nós também somos seres humanos e precisamos também de cuidado. Isso aí. O Rosair trouxe aqui para a gente uma questão de que o vírus está relacionado com as reformas, né, da Previdência a nível mundial. A gente sabe que no mundo inteiro muitas reformas foram feitas em função de garantir que os trabalhadores reduzam algumas das suas garantias, algumas das conquistas, né? E aqui no Brasil, principalmente em relação à reforma da Previdência, a reforma trabalhista, atingiu muito os trabalhadores. Você acha que essa relação ela pode ser feita direta, Ivete, com isso que a gente está vivenciando, ou a gente precisa ter cautela ao pensar que essas reformas vão atingir os trabalhadores e que, com a pandemia, isso pode ser acentuado? Olha, o contexto mundial do cerceamento de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras tem sido uma questão de muita reflexão e a gente tem que ter, eu acho que, cautela na análise. É óbvio que haverá um impacto em relação a todo o contexto de previdência, todo o contexto de reforma trabalhista. Essa pandemia, ela trará para os trabalhadores, para os patrões, para os gestores, subsídios, para que a gente reflita qual o destino que a gente quer dar ao mundo do trabalho. O que eu acho que nesse momento dá para a gente enxergar de uma forma muito evidente é de que quando você tira das pessoas o direito delas terem saúde com qualidade, você tira das pessoas a oportunidade delas terem vida longa. Então, essa é a primeira premissa que eu acho que a gente tem que partir para análise. Garantir um sistema de saúde que promova acesso universal, com qualidade, com direito de que as pessoas tenham acesso à promoção, à proteção e ao tratamento de forma universal, de forma equânime, e isso é necessário em todo o mundo. Os países que promoveram e que promovem acesso universal à saúde, eles têm muito mais chances de reparar os danos objetivos do momento da pandemia, como os danos que advirão, né, como, entre parênteses, né, entre aspas, como ressaca dessa pandemia. E os direitos dos trabalhadores, eles serão também atingidos. Por quê? Porque eles já estão cerceados antes da pandemia, né? A classe trabalhadora no mundo inteiro vem sofrendo ataques contínuos. E isso se terá reflexo certamente a partir do momento em que a crise econômica se evidenciar. E nós temos saída para isso, é óbvio que nós temos. O mundo inteiro sabe que nós temos saídas para isso. Agora a gente precisa de governantes que encarem as saídas com seriedade, que faça com que a grande maioria da população que sofrerá
muito com esta crise econômica, possa ter acesso aos bens para alimentar-se, para morar, para ter saneamento básico, para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, porque este momento fará com que a gente reflita qual é o mundo que nós queremos para a humanidade. Qual é o mundo que nós queremos para os trabalhadores e as trabalhadoras, para aqueles que produzem e fazem com que a sociedade possa consumir. Então, essas reflexões eu acho que são as primeiras que, do meu ponto de vista, a gente tem de iniciar fazendo. Então, a gente tem observado que muitas coisas estão sendo colocadas agora na conta dessa pandemia, né? Tem muita gente falando aí que o desemprego, que muita gente vai passar fome, etc. E a gente não está considerando que nós já tínhamos um índice muito grande de desempregados, né, de trabalhadores na informalidade, e que esse impacto não pode ser colocado apenas na conta dessa pandemia, né, Nayara? E aí, eu gostaria já de que, finalizando, nós pensássemos um pouquinho sobre essas manifestações que estão sendo chamadas para que se suspenda a quarentena, que foi decretada, inclusive, pelo governador, que estão sendo chamadas para o dia 30. Você acha que isso é algo sensato a ser feito nesse momento? Olha, como a Ivete colocou aqui, é uma situação muito complicada, né? Porque a pandemia ela não trouxe um risco somente de adoecimento e morte, letalidade. Ela também vai trazer outros prejuízos para a nossa sociedade, né? Prejuízos financeiros, adoecimentos de forma psíquicas, né? Depressões. Já ouvi relatos de suicídio, né? de lojista, né? Com certeza foi associada a outras coisas, né? Às vezes já tinha um quadro depressivo antes. Mas, assim, é algo muito complicado de se dizer. Mas eu acredito, Neia, que 15 dias não vai mudar muita coisa. Então, eu acho que é sim viável a gente viver essa quarentena proposta pelo Caiado, né? Ele se manteve firme na sua posição, né? O nosso governador. E nós temos visto que Goiás, graças a Deus, está dentro de uma linha de certo controle de crescimento e avanço mais lento dessa pandemia. Então, eu acredito que possa ser viável, sim, uma quarentena de 15 dias para a gente avaliar, e está tendo muita solidariedade. Eu acho que isso desperta um lado humano nas pessoas, de contribuir, de ajudar. Então, eu faço um apelo também para que quem está ao seu lado veja, né, o que essa pessoa tem passado financeiramente, economicamente, e se puder suprir de alguma forma essa pessoa, auxiliá-la, faça isso, né? E vamos ficar em casa, vamos respaldar principalmente os idosos, os doentes crônicos, que são o grupo de risco. Fiquem em casa, né? Se resguardem, se protejam, mantenham um distanciamento. E nós não podemos esquecer que a higienização das mãos é um carro-chefe na sua defesa. Né? Higienize suas mãos, intensifique a higienização das suas mãos. E não se esqueça também, né, que a gente, às vezes, a população, né, e os próprios profissionais da saúde esquecem toda a técnica de higienizar as mãos. Não adianta você só fazer assim, e o resto da mão que está desprotegida? Faça a higienização corretamente. Né? Os profissionais da saúde, nós temos muitas normativas, né, recomendações, orientações quanto à troca de EPIs, quanto à higienização das mãos. Então, eu acho que é válido, sim, né, e essa quarentena de 15 dias para a gente ser mantida, e aí a gente vê como faz para frente com os outros problemas. E você, Ivete, o que você pensa a respeito dessas pessoas que estão dizendo que a gente precisa pensar na economia e esquecer dessa história de quarentena? Olha, eu ouvi por esses dias a fala de um governador do Nordeste em que ele fala que a prioridade, inclusive do ponto de vista de religioso e constitucional, a prioridade nossa tem que ser a vida, tem que ser o ser humano. Então, você preservar a vida, você vai ter condições de ter pessoas que nos ajudem a pensar como sair de outras crises. O mundo já enfrentou outras crises, e todas as vezes que nós fizemos a opção pelo ser humano, pela vida, nós obtivemos êxito. Então, na minha opinião, nós devemos manter o isolamento social, nós devemos
evitar esforços coletivamente, solidariamente, para que possamos proteger as famílias, proteger as pessoas dos grupos de risco e proteger os trabalhadores. Serão estas pessoas que voltarão a produzir para que o mundo possa consumir. Então, proteger essas pessoas é uma forma objetiva de ter condições de retomar a economia. E o governo brasileiro precisa, de imediato, tomar medidas que já vêm sendo apontadas, inclusive pelo Congresso Nacional, de suprir as dificuldades. Hoje eu li uma matéria que os 20 países mais ricos do mundo disponibilizarão bilhões de dólares para suprir a crise econômica em vários países. Nós precisamos conversar internacionalmente com estes países. Nós precisamos deixar de copiar tudo que os Estados Unidos faz para ter uma outra política de relação internacional, que a gente busque ampliar as nossas fronteiras para, do ponto de vista das relações internacionais, para que a gente possa achar, junto com outros que estão vivendo, ou que viveram, ou que viverão, situações semelhantes do ponto de vista econômico, saídas. Nós não podemos apostar na morte. Nós não podemos, em nome da crise econômica, levar as pessoas a se arriscarem. Quanto é que vale uma vida? Essa é a grande pergunta que a gente deve fazer. Quanto é que vale a vida de centenas de pais e mães de famílias? Quanto é que vale a vida de crianças? Porque é uma falácia dizer que não morrem crianças e jovens. É claro que a população de risco é maior entre os idosos e os com doenças crônicas, mas os demais também morrem. As reportagens têm mostrado para a gente as matérias aí todo dia. Então, sem pânico, sem alarde, mas também sem falácia, nós devemos objetivamente buscar proteger a população, buscar proteger os profissionais de saúde, que são aqueles que darão conta de cuidar de quem estiver necessitando dentro dos serviços de saúde, mas parar de falar que vamos ficar dentro de um buraco negro sem ter saída. Nós vamos ter saída, sim. Vamos refletir as possibilidades que o Brasil tem de ter saídas. Nós temos enormes fortunas no Brasil que precisam ser taxadas. Nós temos arquimilionários no mundo que precisam ser responsabilizados por este acúmulo de riqueza enquanto tantos passam fome. Porque o desemprego, a miséria, a fome, ela já estava no mundo antes da pandemia. Ela só está se acirrando. E a pandemia agora vem sendo usada por alguns como discurso para que a gente continue colocando a classe trabalhadora, continue colocando as pessoas que produzem no mundo contra a parede em função do lucro, da renda e da multiplicidade de riqueza para quem já tem essa riqueza. Portanto, vamos todos cumprir aquilo que são recomendações da Organização Mundial de Saúde, pela experiência que os outros países que já viveram a pandemia vêm nos mostrando. Vamos fazer o isolamento social, vamos fazer a quarentena daqueles que precisam ficar de quarentena, vamos proteger e preservar o povo brasileiro, vamos proteger e preservar os profissionais de saúde, vamos ser empáticos também com os profissionais de enfermagem que estarão lá 24 horas do dia cuidando das pessoas que vão precisar disso. Portanto, a enfermagem como linha de frente estará firme, mas para isso nós precisamos da sociedade valorizando o trabalho destes profissionais que estão na linha de frente. Isso aí, Ivete. Eu só queria aproveitar aqui a fala da Leilane Sevilha, que diz o seguinte: queremos valorização para a enfermagem e os demais profissionais de saúde. E aí eu queria lembrar a todos que nós tivemos manifestações na semana passada, né, com várias pessoas aplaudindo os profissionais de saúde e tal, mas a gente precisa se lembrar que os profissionais de saúde precisam de, primeiro, condições de trabalho adequadas,
precisam ter acesso a equipamentos de proteção individual e coletiva e, acima de tudo, precisam de valorização dos seus salários. É preciso que eles tenham condições dignas de atender às necessidades de alimentação dos seus filhos, de moradia, de educação. E isso só vai ser feito se nós tivermos, de fato, uma valorização, além de social, econômica para os profissionais da enfermagem. Então, muito obrigada a todos que bateram palmas, que disseram que os profissionais são essenciais, mas é preciso lembrar que ser essencial também significa valorizar essencialmente profissionais que fazem a diferença e que cuidam da vida daqueles que adoecem. E aí a gente aqui, já para finalizar, queria agradecer todas as participações aqui na nossa live, né, da dona Irene Orcida, do Rosair, do Erivânio, da Alessandra Fabiola, do Carlos Henrique, da Edilaine, do Elisângelo, da própria Lelaine, do Valminandes, de todas as pessoas que estão nos assistindo, que prestigiaram esse momento, e lembrar a todos os profissionais que existem muitas informações nas redes sociais. A gente tem muitos WhatsApps circulando, nós temos muitas informações no Facebook, no próprio Instagram. Mas é importante nos lembrarmos que, como profissionais de saúde, nós precisamos estar atentos às informações das comissões de controle de infecção hospitalar, das instituições em que trabalhamos. Certamente nós temos profissionais qualificados nestes locais para bem orientar os profissionais de saúde, e esses profissionais devem seguir as recomendações dessas comissões de controle de infecção hospitalar, bem como as orientações da Organização Mundial de Saúde. Caso haja dúvidas em relação às orientações dessas comissões de controle de infecção hospitalar, nós temos normativas na Anvisa que também podem ser consultadas, muito melhor do que nós muitas vezes obedecermos a mídias sociais que nem sempre são fontes seguras para nos dar informações. Então, os profissionais de saúde precisam estar atentos a essa questão. E aí eu passo aqui para as colegas, né, Ivete do Corém, Nayara do Sindicato dos Enfermeiros, para as últimas considerações, para a gente poder finalizar aqui a nossa live, agradecendo a todos que estão participando. Quero primeiro agradecer em nome do Sindicato dos Enfermeiros, a todos os trabalhadores, a todos os profissionais de enfermagem, que hoje nós somos mais de 2 milhões, né, os profissionais de enfermagem que atuam no país. Eu quero agradecer vocês pela garra, pelo esforço, né, por enfrentarem os seus receios para irem lidar com essa situação que está pondo em risco o nosso país e a nossa população. E eu quero finalizar a minha fala, nós ouvimos, né, como a Neia falou, aplausos de artistas, do nosso querido aí, governador Caiado, né? Ele falou que após isso tudo ele vai reverenciar a enfermagem, os profissionais da saúde. Queremos sim ser reverenciados, vamos ver se isso vai acontecer, porque de fato nós não temos vivido de uma forma como deveríamos viver, né? Se for comparar, né, salários, a perca salarial dos trabalhadores assim, né, jornadas de trabalho, né, de 44 horas, exaustivas, e como será nessa pandemia, né? Então, vamos sim, eu peço sim o reconhecimento do governador, o reconhecimento dos prefeitos, o reconhecimento da sociedade em prol daqueles que têm enfrentado, têm saído das suas casas, muitas vezes choram antes de sair de casa, para estar lá à frente da batalha por você. Bem, nós também queremos agradecer aos colegas que estão nos assistindo, agradecer a Michele, a Patrícia Antunes, a Graciele, a Ana Paula, ao Rosaí, ao Anderson, especialmente ao Adígito, que tem nos dirigido palavras de estímulo para que a gente possa estar, de fato, à frente dessa categoria. Agradecer ao Elisângelo, obrigada, Elisângelo, você tem sido um grande parceiro, a Daiane, enfim, a Dione, a Alisson. Nós queremos agradecer a toda a categoria de enfermagem que tem se esforçado para estar correspondendo à expectativa da sociedade, que tem se esforçado para, na diversidade, estar firme na linha de frente. Conte com o seu conselho, recorra ao seu conselho, denuncie ao seu conselho. O Conselho Regional de Enfermagem, ele existe para zelar pelo exercício profissional,
ele existe para que os profissionais possam exercer a sua profissão com a tranquilidade de que tem um respaldo legal, um respaldo ético, e nós, desta gestão, estamos aqui prontos para contribuir com a sociedade, para contribuir com os gestores de saúde, para contribuir principalmente com os profissionais de enfermagem no exercício legal, ético e, nesse momento, especialmente, para acompanhar e estar ao lado dos profissionais de enfermagem na defesa da sua proteção e na defesa da proteção da sociedade. Muito obrigada, colegas. Isso aí, a gente quer agradecer então a todos que participaram e lembrar que nós estamos aqui, CIEG, Sindsaúde, Corem, na luta pela valorização dos profissionais de enfermagem e buscando que também a comunidade tenha uma assistência de qualidade, porque se nós valorizamos essa profissão, com certeza nós valorizamos a vida e valorizamos o cuidado. E essa valorização precisa vir através do reconhecimento financeiro, econômico, social, e é isso que a gente tem buscado. E além disso, buscado esclarecer a todos. Procurem o Sindsaúde, o CIEG, o Corem, sempre que houver necessidade de ajuda para os profissionais. Um abraço a todos.